Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Ângela e eu sou a mãe do Davi. O Davi agora tem 7 anos e 5 meses e ele tem TDAH e o Davi também é autista leve. E eu resolvi contar um pouquinho de como tem sido as minhas experiências com o Davi, até mesmo para ajudar algumas mães para perceberem esses sintomas nos seus filhos e poder buscar tratamento, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho da parte do autismo. Eu separei aqui, relacionei 12 sintomas. Pode ser que no decorrer do vídeo eu lembre de mais algum e eu acabe citando, mas são 12 sintomas que alguns o meu filho tinha e outros não. Mas se o seu filho tiver mais que 5 desses que eu vou citar, é bem interessante você procurar ajuda. Pelo menos para tirar a dúvida, porque pode ser um comportamento normal dentro das habilidades do seu filho, ou da sua filha, ou do seu bebê? Pode, mas também pode não ser. Então, assim, primeiro, o autista, ele tem um interesse restrito. Então, ele pode ser verbal, ele pode falar, e pode ser não verbal. E se ele é verbal, se ele é uma criança que fala, ele fala muito e ele fala sobre o mesmo assunto. Ele tem um alto foco naquele assunto em específico e ele fala muito sobre esse assunto. No caso do meu filho, é videogame. Então, ele fala muito sobre videogame. Ele não tem interesse, não consegue manter uma conversa com outra criança ou com outro adulto sem sair da zona de conforto dele, que no caso dele é o videogame, tá? E isso pode ser para N outras coisas. Pode ser para letras e números. Tem vários autistas que têm um super interesse em letras e números. Pode ser para dinossauro. Eu já vi, assim, uma centena de autistas que têm interesse super restrito em dinossauros, que sabe tamanho, cor, forma, peso, o que comia, o que não comia. Pode ser para um bocado de coisas. Línguas. Tem autistas que, até mesmo antes de falar o português, que é a nossa língua mãe, falam inglês, falam russo, né? Isso não é incomum, mas ele tem um interesse bem restrito, normalmente. O meu filho tem esse sintoma para videogame, então é interessante você observar. Dificuldades da fala. A gente acha que o não falar é simplesmente não falar nada. E não é bem assim. O meu filho sempre falou muito, mas ele não tinha qualidade nenhuma na fala. No canal aí você vai encontrar um videozinho dele jogando boliche no dia seguinte do aniversário dele. Ele tinha acabado de fazer 3 anos. Esse vídeo é do dia 15 de agosto de 2016, se não me falha a memória. E ele tá jogando boliche e ele tá o tempo inteiro falando e grunhindo e fazendo sons e tal, mas você não entende uma palavra sequer do que ele fala. Então eles falam muito, né? Quando eu falava para os médicos assim, doutor, meu filho não fala. A resposta é mãe, ele fala assim. Não, ele não fala, doutor. Porque se a fala não tem qualidade, se a fala, que é o maior instrumento de comunicação, não é um instrumento eficaz, então ele não fala. Você não pode considerar que ele fale, né? E o falar também não é só ficar repetindo a mesma coisa, papagaiando, né? Tá ouvindo lá a musiquinha do Mickey e tá cantando a musiquinha do Mickey ou da Peppa ou de qualquer outro desenho repetidamente, ou falando números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2... Isso não é falar, tá? Essa criança precisa falar com qualidade, ela precisa falar verbos, inclusive. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, aos 2 anos de idade, o que a gente espera é que a criança já faça o verbo. Então, assim, mamãe, eu quero comer. Papai, eu preciso dormir. Frases curtas, mas que são que tenham um verbo, que tenham aquela ação, ou que sirvam com a intenção de formar realmente uma comunicação, né? Precisa ser comunicativo aquilo. Não é só apontar e sorrir, ou copo, 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 copo. Isso não é falar, tá? Então, as mães que acham que os filhos estão falando porque falam palavrinhas soltas, isso é uma gracinha, com 1 aninho. Com 2 aninhos você já pode considerar que isso é um atraso de fala. Com 2 anos as crianças precisam falar mesmo, elas têm que se comunicar. Mesmo que fale errado. Eu conheço um monte de crianças, porque eu trabalho com isso, inclusive,
embora o meu trabalho abranja 99% crianças até 1 ano, né? Eu pego desde bebezinha, porque eu sou fotógrafa. Então eu pego desde o bebezinho com 15 dias de idade e vou até 1 aninho. Tem crianças que voltam às vezes com 2 anos, com 1 ano e meio para fazer uma foto de família, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Natal, e essas crianças não estão falando. E isso é uma coisa bem para você ficar de olho. Esse atraso na verbalização ou a falta da fala eficiente é uma coisa para se pensar, tá? Para procurar ajuda de uma fono, de um médico especialista em comportamento, tá? Porque é importante. A primeira forma do ser humano de se comunicar é falar. Terceiro, contato visual. Crianças com autismo fazem contato visual? Fazem contato visual sim, mas menos do que crianças neurotípicas. Então, mas ele me olha nos olhos, tá? Mas é aquela olhada rápida. Crianças com autismo têm dificuldade para manter este contato visual, tá? O meu filho não tinha isso. Ele sempre olhou bastante nos olhos, então era um sintoma que com ele eu descartei logo de cara, porque ele sempre fez muito contato visual, né? A partir do momento que a gente percebeu que havia algo errado, a gente começou a prestar atenção nisso. Tem crianças que logo nos primeiros meses de vida você já percebe que ela tá mamando e ela não tá fazendo contato visual. Então, o Davi não teve esse problema, não. Quarto, atender ao chamado. Quando você chama, né? Davi, Davi, ele olhar. Ou entender uma ordem simples. Davi, leva essa caneca pra mamãe lá na pia. Autistas, às vezes eles estão tão presos lá no mundo deles que eles não ouvem. E aí você começa a achar que a criança é surda. E você leva num otorrino pra ver. E aí você descobre que a criança não é surda. O meu filho fez uma bateria imensa de exames. Porque ele apresentava esse comportamento de não fazer tanto o contato visual quando eu chamava. Mas ele não era surdo. Fez o BERA, fez outros exames e não era surdo, né? Então, isso também é uma coisa para você questionar. Se você chama e essa criança responde, ou se quando você dá um comando simples, isso obviamente para crianças com mais de 2 anos, tá, gente? Não adianta dar comando para criança de 1 ano e meio, que talvez ela não vai te entender mesmo. Meu amor, pega essa fraldinha aí e põe no lixo. Se a criança sabe o que é a fralda e sabe o que é o lixo, ela tem que fazer isso, ela tem que ser capaz de jogar, tá? Isso é importante. Movimentos repetitivos e buscar brilho. Criança com autismo, eles têm uma tendência a movimentos repetitivos e buscar brilho. Eles ficam procurando coisas que brilhem para chamar, que chama realmente a atenção deles. Então, o meu filho gosta muito de virar o carrinho para baixo e ficar rodando a rodinha ali por horas, ou ele para na frente da árvore e fica vendo a folhinha chacoalhar por horas. Ele tem um hiperfoco para essas coisas que são desnecessárias, tá? Então, isso é uma questão para você observar também, se o teu filho faz esses movimentos, se ele gosta desses movimentos repetitivos de uma coisa que sempre se repete, sempre acontece da mesma forma ou do mesmo jeito, não o movimento repetitivo da criança, isso eu vou falar em seguida, mas se ele gosta daquele movimento repetitivo e se ele fica procurando coisas com brilho para chamar a atenção dele. Isso também é uma coisa bem clássica. Meu filho adorava coisa com brilho. Sempre gostou de coisas que brilhassem. E a gente não sabia por quê, né? Agora a gente sabe. Agora sim, movimento repetitivo da criança. Então a criança gosta de ficar girando a mão ou se chacoalha para trás e para frente, para trás e para frente. O Davi se chacoalhava quando estava comendo. Ele sentava na cadeira e ele ficava chacoalhando para frente e para trás. E eu não havia percebido até um dia que eu gravei ele fazendo isso e eu comecei a perceber que ele tinha um movimento repetitivo. É muito sutil no caso dele, mas ele teve, tá? Então isso é importante. Chacoalhar a perna, ficar chacoalhando a perna, levanta a perna para cima e fica chacoalhando. Isso é movimento repetitivo. E tem mais uma série de outros movimentos. Se vocês acharem que pode ser isso, busca na internet aí que vai ter um monte de informação, tá? O sexto é imitação dos pares. Então, assim, crianças com autismo, às vezes,
não gostam de interagir com outras crianças. Eles gostam de ficar mais de boa, gostam de ficar no seu cantinho, quietinho. E é interessante que, normalmente, as crianças tendem a se imitar, né? Uma criança corre com a bola, as outras todas correm atrás com a bola, da bola junto. O autista, às vezes, não. Uma criança correu com a bola, ele tá. E daí? Né? Então, observar essas questões de se ele interage com crianças. Meu filho, por exemplo, ele sempre interagiu muito bem com crianças da idade dele e maiores, mas ele sempre detestou interação com bebezinhos. Ele nunca gostou, e até hoje, com 7 anos e meio, ele não faz questão nenhuma de interagir com crianças menores do que ele. Nenhuma! Ele não bate, ele não maltrata, mas ele não faz questão de interagir com bebês. Ele gosta de interagir com crianças maiores do que ele. Então é importante você observar se essa criança está interagindo com o priminho da mesma idade. E o interagir não é sentar do lado, não, e cada um ficar com o seu bonequinho lá. Não. Olha o meu boneco, passa. Olha, deixa eu pegar o seu. Isso é interagir, tá? Essa questão é bem importante, porque eles precisam interagir entre si. Crianças de 2 anos gostam de brincar sozinhas? Gostam. Mas eles também têm que interagir com outras crianças, tá? 7. Repetição do comportamento no brincar. E aí essa repetição do comportamento no brincar é aquela criança que enfileira as coisas. Bonecas, carrinhos, tudo. Ou que separa por cor, separa por gênero, separa por tamanho. O autista tem uma obsessão de catalogar as coisas, de separar as coisas, né? Eu nunca percebi meu filho fazendo isso. Meu filho não tinha esse comportamento. Mas meu filho também não gostava de brincar e de dar formalmente legalidade para aquele brinquedo. Seria, não sei se seria esse bem o termo, mas ele nunca gostou de fazer aquele brinquedo, de brincar com aquele brinquedo da forma correta. Porque ele nunca gostou de brinquedos. A gente foi perceber que ele não brincava errado porque ele simplesmente não brincava. Então, ele tinha um monte de carrinhos, mas ele não ligava para os carrinhos, mas ele adorava um cabide. Ele adorava o DVD da sala, tirar e pôr no lugar, abrir e fechar gavetas, bater portas. Ele adorava fazer essas coisas, arrancar meus tapoeres do armário e pôr no chão. Ele adorava essas coisas, mas ele não gostava dos brinquedos. Então, pro meu filho foi diferente, mas normalmente os autistas têm essa questão do enfileirar, separar por cor, por tamanho, por forma, fazer escadinha com eles. Então, observa se o seu bebê, se o seu filho brinca desse jeito. Isso são coisas que a partir dos 2 anos você já consegue ver claramente, tá? Claramente. 8. Os movimentos repetitivos, acho que eu já tinha falado, né? Do chacoalhar, acabei pulando ele. 9. Brincar com outras crianças e participar com essas crianças. Por exemplo, não impedir que essas crianças peguem as coisas dele. A gente às vezes usa um termo assim de falar, mas ele é mimado, por isso que ele não empresta os brinquedos dele. Não é bem assim. Pode ser que essa criança simplesmente não queira que ninguém toque nas coisas dela. E isso pode sim ser autismo. Ou não, tá? Tem crianças que simplesmente não querem, mas pode ser um sintoma, tá? O que é meu, não põe a mão. E tem crianças que mordem, que batem, porque você pôs a mão no brinquedo dela. Eu tenho sobrinhas gêmeas e eu percebo bem isso na questão de sempre dar brinquedos iguais para as duas, porque a gente sabe que criança faz isso. Criança eventualmente não quer que a outra pegue o nosso brinquedo. Mas no autista isso é muito mais aguçado, ele não gosta mesmo que você pegue nas coisas dele. Então você pode perceber alguns comportamentos de não querer dividir, não querer partilhar aquilo, tá? Dificuldades de sair da rotina, né? Marquei aqui como 10º ponto. Todo autista cria rotinas e às vezes ele tem uma dificuldade de sair dessa rotina. O Davi, ele tem protocolos, então ele tem um protocolo de dormir. O protocolo de dormir é pedir para pôr ele na cama, aí ele vai lá, ele vai ao banheiro, ele tira as coisas da cama dele e ele organiza os bonecos do lado dele na cama. Aí a gente cobre ele, a gente faz uma oração junto com ele e
Aí esse é o protocolo. Aí eu vou até a cozinha, pego uma garrafa d'água e deixo do lado da cama dele. Isso é um protocolo de dormir. Os autistas, eles têm uma certa rotina engessada. Eles não gostam muito que você saia da rotina. Por exemplo, mudar o caminho de ir para a escola. Para o meu filho era um cúmulo eu pegar. Ele falava assim, mãe, por que você está pegando um atalho? E às vezes era porque estava em obra. Eu tinha realmente que mudar de caminho. Mas ele ficava bem chateado com aquilo, assim. Eu percebia que para ele era uma coisa ruim mudar aquele caminho, porque ele já estava acostumado com o outro, né? O meu filho não é tão engessado, porque agora ele já é grande, já tá com 7 anos e meio, e agora ele entende quando a gente precisa mudar de caminho. Quando nós estamos fora de casa, que a gente está em viagem, ele também percebe que nós estamos fora de casa, então a rotina do dormir dele pode ser quebrada. Ele não tem um ataque por causa disso, mas eu conheço relatos de autista que se não tiver o travesseiro, se não tiver o bichinho, que dá muito trabalho. O meu filho, quando era menor, ele apresentava um comportamento assim com a coberta. Ele tem um cobertor que a gente chama de rasgadinho, porque a gente já costurou ele 1 zilhão de vezes. Ele tá muito rasgado, mas eu não posso dar esse cobertor embora, porque senão ele tem um treco. E às vezes ele chegava em casa e ele percebia que o cobertor não tava no lugar e ele falava assim, cadê o meu rasgadinho? E ele ficava desesperado, até ele ir lá fora ver que tava no varal secando. E aí ele, era uma coisa assim, pra ele extasiante. Saber que o cobertor dele existia, que só estava sendo lavado. Então, esse sair da rotina, esse tirar as coisas dele dos lugares, isso torna a vida deles ruim, bem ruim, tá? Dificuldade de perceber a emoção nos outros, eu marquei aqui como 11. O Davi tem dificuldade de perceber emoções, mas é só a do outro, a dele não. E tem autistas que têm dificuldade de perceber as suas próprias emoções. Não é muito difícil você perceber que um autista, quando ele fica estressado, ele se bate, ele se morde, ele se joga no chão, ele se estapeia, ele bate na cabeça, porque ele tem uma dificuldade de lidar com aquela emoção que para ele é uma coisa nova, e ele não consegue falar sobre aquilo, né? Então todos esses comportamentos que eu citei, eles ficam muito piores. Quem tem estereotipia de balançar, se chacoalha, se segura, isso é muito comum. O meu filho tem dificuldade para perceber a emoção dos outros. Não a dele. A dele ele percebe tranquilamente. Ele consegue expressar, mamãe, eu estou triste, eu estou cansado, eu estou em tédio. Ele usa muito esse termo comigo, mamãe, eu estou em tédio. Mas as minhas emoções ele tem dificuldade para perceber. As emoções do meu marido ele tem dificuldade para perceber. Ele não percebe se a gente está triste, se a gente está chorando. Ele não tem essa capacidade, tá? Eu vou citar rapidamente um caso. Eu perdi o meu sogro essa semana e ele tinha visto meu marido num dia anterior, quando meu marido saiu de casa. E ele falou, mãe, o papai tá indo onde? Eu falei, tá indo no hospital pra ver o vovô. Ele, tá bom. No dia seguinte ele viu meu marido e a primeira coisa que ele foi perguntar é, papai, como foi no hospital? E meu marido deu uma ignorada, assim, pra não responder. Aí ele foi de novo atrás do meu marido, ô papai, como é que foi no hospital? E aí meu marido falou, ai filho, não foi nada bom. Obviamente, meu marido estava chateado, né? Aí ele virou assim, tranquilamente assim. Ah, papai, o meu vovô morreu? Aí meu marido respondeu, filho, seu avô morreu. Ele fez uma carinha triste, assim, do tipo... E saiu, virou as costas. Não chorou, não emitiu nenhuma emoção. Mas eles gostam de se comunicar. E quando a minha funcionária da casa chegou, ele foi correndo contar. Olha, Ruth, o meu avô morreu. E até então ela já sabia, né? E ela falou assim, poxa, Davi, nossa, que chato, hein? E como você tá, meu amor? Você tá chateado? E aí ele virou pra ela e respondeu assim, não, eu tô com fome. Então vocês percebem que eles não têm muito essa noção do sentimento? Isso ele faz assim, o tempo todo, tá, gente? Ele tem muita dificuldade mesmo de perceber o sentimento. É uma coisa dele. Conforme for, eu vou contando pra vocês outras pérolas dele. Então, ele tem essa dificuldade com o sentimento. Autistas até um pouco mais graves, eu diria, se chacoalham, se jogam no chão e tem essa dificuldade de perceber os próprios sentimentos. Então, meu filho apresenta metade do sintoma, a outra metade não. E por último, o andar do autista pode ser diferente. Então, o andar na pontinha do pé.
Eu já vi inúmeros casos de autista que andam na pontinha do pé. Muitos mesmo. Meu filho não apresentou esse comportamento. Uma das primeiras coisas que eu fiquei sabendo, né, quando me falaram sobre autismo teu filho anda na pontinha do pé? Isso é sintoma de autismo. E aí a gente foi observar. E não, meu filho não tem esse sintoma. Então aqui desses 12 comportamentos, desses 12 sintomas que eu passei para vocês, alguns ele tem por completo, outros ele tem pela metade e outros ele não tem, tá? Isso é uma investigação de autismo. Quando você começa a perceber coisas no seu filho que não estão dentro do que a gente considera um parâmetro normal para a idade, e aí você fala, ele é diferente. Hoje, depois de 3 anos de investigação, eu já lembro de algumas coisas, dos interesses, das vontades, do que ele fazia e outras que ele não fazia, né? Então, são 12 sintomas aqui para você observar no seu bebê. A partir de 2 anos é quando fica mais visível, portanto, é quando é mais fácil de você perceber. E se o seu filho aponta mais do que 5 aqui, eu acho que é uma ótima oportunidade para você conversar com o seu pediatra a respeito. Principalmente se você tiver na sua cidade aí um pediatra que entenda bastante desses comportamentos, porque são comportamentos diferentes, tá bom? Na próxima semana, nós vamos falar sobre os comportamentos da criança com TDAH. Eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer uma lista com diversos comportamentos do que meu filho apresentava e do que meu filho não apresentava, e aí vocês vão conseguir observar nos bebês, nos filhos de vocês, tá? Na verdade, assim, é uma eterna descoberta. Toda semana a gente percebe alguma coisa diferente. No caso do meu filho, o TDAH está mais ligado realmente às questões de falta de atenção, né, da perda da atenção e da impulsividade, porque ele tem os dois. O TDAH também se divide, se mescla. E quando você tem uma criança que tem autismo e tem TDAH, isso fica mais difícil ainda, porque às vezes os sintomas se combinam e aí você não sabe, meu Deus, isso é do TDAH, isso é do autismo. Isso me pirou durante um bom tempo, hoje não mais. Então eu espero ter ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, me chama no particular, tira a sua dúvida. Eu vou te contar um pouquinho de tudo que eu aprendi nos últimos 3 anos, observando meu filho, observando outras crianças na terapia e te ajudando a buscar respostas, buscar ajuda. Porque o meu caminho foi bem difícil, né? Eu tenho outro vídeo aí de 40 e tantos minutos que eu conto um pouco de como foi o meu caminho. Observe e aprenda. Mesmo que o seu filho não seja, você vai ter uma amiga que vai ter um filho que apresenta esse tipo de comportamento que você pode ajudar, né? Orientar, procura um médico. Porque, gente, não tem nada pior do que você ter uma patologia, você ter um espectro e você não conseguir se tratar, né? Crianças que são tratadas viram adultos saudáveis. Assim como o autismo e o TDAH eles não têm cura, mas assim, dá pra você ter uma vida plena mesmo sendo autista, tá? Então, boa sorte pra vocês, mãezinhas. Qualquer dúvida, tamo junto.